Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam, na medida do possível, cabeça tranquila, serenos, em saúde, né? E que estejam prontos também aí por passar por esses momentos difíceis, turbulentos, que eu tenho certeza que vão passar. Eu quis gravar um pouco esse vídeo para ajudar vocês a entenderem como que o mercado está evoluindo, o impacto, e principalmente para ajudar vocês a entenderem o que vem pela frente. Eu acho que talvez essa seja a questão mais importante aqui para dividir com vocês. A gente tem tido contato no Otainvest com muita gente do mercado nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente está tentando aí monitorar um pouco a percepção das pessoas sobre como as coisas estão evoluindo, como que elas devem acontecer. A gente está tendo acesso aí a muita gente que está em posição de liderança no mercado e tem lido muito a respeito disso, trocado muita impressão interna também. A gente queria dividir isso um pouco com vocês. Para que dividir isso com vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, para tentar dar para todo mundo, para o mercado, um senso de aonde estamos e para onde devemos ir a seguir. Eu acho que isso seria muito importante. Ter uma ideia de cronograma, de sequência de eventos, de tamanho de desafio, acho que acaba sendo muito bom. E a ideia é um pouco tentar compartilhar com vocês, jogar luz sobre algumas informações e, evidentemente, eu acho que o mais importante é não tentar aqui predizer futuro, mas é importante trocar impressões, levantar questões e principalmente convidar vocês para devolverem perguntas, comentários e percepções. É isso que a gente pretende fazer aqui. Bem, então vamos lá. A ideia desse vídeo é a gente entender a crise pela qual a gente está passando sob a perspectiva das fases que devem se apresentar. E aí, com base nisso, a gente conseguir entender onde estamos, o que vem a seguir e como é que a gente sai dessa crise mais forte. Eu acho que esse aqui é o principal foco. Na primeira fase, a fase emergencial, o que era importante? Acho que era importante estabilizar o paciente, que acabou de tomar um choque e precisa de um tratamento emergencial. Ontem, na live da XP com o ministro do Turismo, ele estava comentando que o objetivo que foi levado pelas principais entidades do setor a ele, que ele tentou batalhar isso junto ao governo de forma mais ampla, era evitar o desmonte do setor. Acho um diagnóstico muito preciso. Nesse primeiro momento, isso era fundamental. E do que foi feito, na verdade, para conseguir lidar com essa possibilidade de desmonte do setor? A gente está falando de 3 ações principais que, num primeiro momento, são fundamentais. A primeira é a possibilidade de suspensão temporária de contrato de trabalho ou de redução de jornada. A gente está num setor, como vocês vão ver nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, de um estudo feito pela nossa empresa, pela Otainvest. O impacto ele foi brutal, foi muito rápido. As taxas de ocupação, não só no Brasil, como no mundo inteiro, elas caem de repente, uma semana, chegando muito próximo a zero. A verdade é que esses hotéis, no mundo inteiro, pelo menos no primeiro momento, eles têm um prejuízo operacional se mantiverem abertos. E a verdade é que é um pouco mais sensato fechar os hotéis do que manter eles abertos com nível de ocupação muito baixo. Uma questão financeira e econômica, não tem a menor dúvida, mas evidentemente também pela segurança dos funcionários e dos hóspedes. Então, com essa primeira medida, a gente consegue aliviar o custo de se manter a empresa aberta, de não causar demissão, e isso é fundamental, porque nos próximos 2, 3 meses, a verdade é que as receitas dos hotéis devem ir a zero, e a retomada deve ser um pouco lenta, e folha é um dos principais pontos da estrutura de custo de um hotel. Então foi muito acertado. A segunda questão também não é menos relevante. É, de alguma maneira, criar uma possibilidade de conciliação entre consumidor e empresas que oferecem serviços na área de aviação, hospitalidade e agências. A ideia aqui era evitar a judicialização coletiva, né, que poderia acontecer de gente tentando cancelar reservas, e isso prejudicaria não só o próprio caixa das empresas, mas traria muita complicação do ponto de vista jurídico também. Então foram definidas uma série de regras que eu acho que são essenciais. E a terceira, que decorre um pouco da primeira e da segunda, e complementa elas, é a aprovação de linhas de crédito para conseguir que as empresas tenham capital de giro, para conseguir sobreviver à crise, esse momento de choque mais pesado, e depois se retomar. Isso é fundamental, né? Essas linhas, elas às vezes são muito burocráticas de se obter, às vezes são caras, às vezes não tem um prazo adequado.
Acho que essas 3 medidas elas dão um primeiro alívio e permitam que o setor não colapse num primeiro momento. Bem, a segunda fase dessa crise, ela provavelmente vai acontecer ao final de junho, talvez, ao longo de junho, entrando em julho. A segunda fase, é a fase da busca pelo break-even. Comentei com vocês que na primeira fase o objetivo deveria ser evitar o desmonte do setor, e para isso foi dada a suspensão temporária do contrato de trabalho, possibilidade também de redução de jornada e de remuneração. Foi dado todo um aparato jurídico aí para pacificar a relação entre consumidor e empresa, e estão se trabalhando linhas de crédito para o capital de giro das empresas. Nessa segunda etapa, muito provavelmente, se tudo continuar evoluindo e a gente conseguir segurar a pandemia, provavelmente lá para junho, julho, deve se estender talvez até agosto, setembro, vai ser de uma lenta, gradual retomada das atividades. Vão ser baixadas as medidas de restrição, muito provavelmente a gente vai ter uma entrada de novo da economia em circulação de maneira bastante gradual, não é todo mundo ao mesmo tempo, alguns setores vão estar um pouco mais prejudicados, outros setores talvez vão reativar de maneira um pouco mais lenta. Evidentemente existe uma possibilidade de uma segunda onda de contaminação, restrições, talvez não tão fortes como a gente está vivendo agora. Nessa segunda etapa, eu acho que o grande objetivo das empresas vai ser reabrir lentamente e voltar a ter break-even. Vou dividir com vocês aqui um gráfico que mostra um pouquinho duas possibilidades, duas situações dessa retomada. A primeira é de um artigo que foi publicado na Economist no começo da semana, mostra a retomada das viagens na China nos diversos modos. Então você começa a perceber que essa lenta e gradual retomada, ela provavelmente começa mais pelo turismo mais regional, mais doméstico, rodoviário, e num segundo momento, ou talvez no nível mais baixo, por meios de transporte mais coletivos, sejam trens, sejam aviões. E evidentemente significa também que essa retomada, ela provavelmente como eu comentei, é doméstica, e que os fluxos internacionais talvez, num primeiro momento, sejam um pouco mais restritos. Um segundo gráfico que eu vou dividir com vocês aqui, uma segunda imagem, é de um estudo da London Business School, que mostra que, de fato, o setor de hotelaria e de turismo, ele vai ser o setor que vai ser mais fortemente impactado e que vai demorar mais para se recuperar. Acho uma visão muito sensata, não é simplesmente uma questão da economia voltar em patamares um pouco mais baixos, né? Mas as próprias viagens vão ser talvez um pouco mais restritas. Evidentemente que para o setor de lazer, para o setor de eventos, acho que ainda vai existir muito receio por parte de famílias e de empresas de fazer viagens novamente, levar grupos para lugares como hotéis. Então, acho que é importante entender que a primeira retomada, como a gente está vendo agora nesse próprio gráfico, que mostra os hotéis reabrindo gradualmente na China e os níveis de ocupação muito recentes, esse estudo saiu, se não me engano, hoje ou ontem, eles mostram que a China já passou da casa aí dos 15%, 20%, 25%, muitas cidades estão chegando já na casa dos 30%, 35%. Como eu comentei, nessa segunda fase, o grande objetivo é operar em segurança, é entender que essa reabertura dos hotéis e a retomada da economia vai ser lenta e gradual, e o grande objetivo aqui certamente é conseguir break-even, é voltar a operar para não ter mais prejuízo operacional, seja com hotel aberto, seja com hotel fechado, e conseguir, se não voltar a ter lucro, mas certamente minimizar a perda e conseguir levantar a cabeça e pensar aí na recuperação. E acho que, enfim, a terceira etapa, a terceira fase, que é de recuperação, de retomada. Evidentemente, essa terceira etapa, ela talvez seja ainda mais incerta, quando ela acontece e em que patamar que ela acontece, mas a gente já consegue vislumbrar, mesmo que cercado de incertezas, muito provavelmente para o final do ano, o último trimestre desse ano, talvez o primeiro trimestre de 2021, a gente está falando aí de voltar a ter níveis de ocupação e de receita que permitam algum lucro,
uma questão que ainda é muito indefinida, muita polêmica em torno disso, se a gente volta para o patamar de 2019, pré-crise, se a gente tem algum tipo de crescimento. Isso vai depender muito de evolução de vacina, de medicamento, de segundas ondas de choque. Mas eu acredito que a gente certamente chega num patamar onde volta a ter algum lucro operacional. Qual que é o grande objetivo aqui, talvez? Né? É parar de trabalhar meio que na linha d'água, conseguir botar a cabeça um pouco para fora e começar a diminuir o prejuízo acumulado, começar a gerar algum tipo de lucro operacional que diminua o prejuízo acumulado. Né? Imagino que nessa hora a gente já vai conseguir trabalhar com a equipe praticamente toda de volta nos empreendimentos hoteleiros. Eu acho que a gente vai estar curando ferida nessa época. O que me parece importante, né, considerar aqui sobre essa terceira fase? Bem, eu acho que provavelmente, ainda em termos de lazer e de eventos, talvez ainda exista alguns danos aí, algum receio de retomada dessa demanda forte como antes. Acredito também que o fluxo internacional vai ainda estar um pouco lento. Consigo imaginar diversas restrições aí a voos, um volume menor e por aí vai. Agora, me parece importante também que, claramente, no setor econômico e no setor e nas rotas regionais de turismo, que foi outro ponto que o ministro abordou ontem, acho que um fluxo regional, rodoviário, de curta distância, ele provavelmente retoma mais rápido, tá certo? Isso vai impactar alguns empreendimentos em detrimento de outros, tá certo? Imagino também que nem todos os hotéis vão voltar a funcionar em 3, 4, 5 meses, talvez a oferta seja um pouco mais restrita. E eu acho que a grande questão que tem aí, e é uma coisa que a gente já tem que trabalhar agora, é uma agenda que a gente já tem que colocar junto com as entidades, junto com as lideranças empresariais, como é que a gente vai fazer, o que é necessário fazer para que esse terceiro momento, essa terceira fase da crise, a gente seja uma terceira fase de maximização de resultado, maximização de ocupação, de receita, para conseguir minimizar esse prejuízo acumulado, para conseguir voltar a ter uma indústria próspera, uma indústria saudável. Eu acho que essa discussão ela já tem que ser colocada na ordem do dia. Ainda existe, evidentemente, muito pouco consenso sobre como se fazer isso, mas o que eu acho que é interessante é já colocar essa questão em debate, tá certo? E aí eu convido todo mundo que está vendo o vídeo, todo mundo que está no mercado, pensando um pouquinho como sair da crise, a refletir sobre isso, né? O que a gente já deveria pensar, como a gente poderia proceder para ter uma indústria lá para frente, nessa terceira fase, próspera, com margens de lucro de novo aparecendo e podendo minimizar os danos e as perdas que foram geradas. Eu queria deixar como conclusão, como final dessa mensagem, eu queria deixar um convite para as pessoas olharem para o futuro, para esse momento difícil pelo qual a gente está passando, ainda tem muito desafio do ponto de vista de saúde pública, mas para olhar para isso com algum nível de otimismo, tá certo? É evidente que essa é uma crise que não tem precedente, é evidente que ela está trazendo muitos danos pessoais, empresariais e para o setor como um todo, mas eu gostaria que todo mundo entendesse essas três fases da crise, entendendo que cada uma delas tem seus desafios, tem suas características e tem muito provavelmente um prazo para ser enfrentada, e que se a gente conseguir ter alguma perspectiva de o que vai acontecer em cada uma delas, a gente, em primeiro lugar, se prepara melhor para atravessar tudo isso. Em segundo lugar, a gente consegue manter um estado de espírito animado. Em terceiro lugar, a gente consegue trabalhar desde já para que a terceira fase da recuperação ela seja a melhor possível e que a gente volte a poder olhar para esse setor com satisfação, sabendo que a crise foi passada. Tá bom? Então, manda seus comentários, agradeço todo mundo que puder compartilhar isso, se achar útil, e vamos abrir a discussão, tá bom? Na medida do possível, vou gravar outros vídeos, vou dividir isso com vocês também, com a ideia de tentar trocar informação, formar uma opinião coletiva e ajudar um pouco o setor. Abraço, fiquem todos bem, com a cabeça e com o corpo, tá bom?